Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Ontem eu coloquei o vídeo, né, onde o médico falou que realmente eu posso estar com esgotamento psicológico, né? Então eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Esgotamento psicológico é uma coisa que qualquer pessoa pode ter, tá? É quando tu vai acumulando, acumulando, acumulando muitos estresse, estresse, estresse. Não vai trabalhando esses problemas, né? Porque o certo, a gente pensa que existe o psicólogo, né? O psiquiatra. Ou quando a gente está no equilíbrio psicológico bom, a gente mesmo, às vezes, sozinho consegue trabalhar essas dificuldades e problemas, administrar de uma forma correta, né? E é que nem um vulcão, sabe? Aquilo vai guardando, 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 o copo vai enchendo, 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 né? Até que transborda, né? Até que tu fica no teu limite, assim, psicológico, tá? Se trata com terapia, com psicólogo, com medicações psiquiátricas, né? E mudanças de postura também, muitas coisas, né? Que nem assim, tem muita coisa que eu guardo, sabe? É uma palavra, eu sou muito forte com as palavras, tá? Mas é o meu jeito de ser. Mas pelo menos as pessoas, se eu for direta, dá pra entender também. De certa forma, eu sou muito rancorosa. Rancorosa, tá? Que nem, por exemplo, lá na minha infância, eu sofri muito bullying, né? Como eu era uma autista sem diagnóstico, como eu tinha um jeito meio atrapalhado, como eu era tímida, praticamente eu era muda na escola, como quando alguém me provocava eu não respondia, não me defendia, né? Porque se a pessoa te provoca e tu coloca a pessoa no lugar, ela não te provoca mais. Eu não. A pessoa me ofendia, eu ficava quieta. Então isso fazia ela me ofender pela segunda, terceira, quarta vez, né? E não contava pra ninguém. Então tudo isso foi acumulando. E tem mais outra coisa, né, gente? Eu tive o diagnóstico aos 41 anos, né? Eu tenho 45 agora. Então eu não fiz, porque o autista sim não é uma doença, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. Precisa, não é uma doença, não, não tem cura, mas precisa de tratamento sim, senão vai estourar lá na frente. E na minha infância eu não fiz, porque eu não sabia que eu era, ninguém sabia. Eu não tive diagnóstico de autismo, até porque naquela época nem os profissionais da saúde sabiam, né, diagnosticar da forma correta, né? Eu que não era severa, né? Só fiz, que nem eu falei já em vídeos anteriores, fonoaudióloga há 3 anos, né? Porque eu falava errado na minha infância, né? Isso minha mãe me levou 3 anos de fonoaudióloga, né? Que foi muito bom, que fez que eu aprendesse a falar de forma correta. Mas tô falando psicóloga, TO. Fiz aos 15 anos, porque eu entrei numa depressão profunda, né? Fiquei muito mal. Mas a médica achava que era depressão, né? Mas igual, não tendo diagnóstico ainda, me ajudou bastante. Mas na minha infância, que o certo é o autista já com 3 anos já fazer tratamento. Assim que descobrir, quanto mais cedo, melhor, né? Não é uma doença, não tem cura, mas vai ajudar a não dar o que aconteceu comigo, né? Tu entrar nesse esgotamento psicológico. Porque o autismo, assim, ó, o mundo não foi feito para os autistas, entendeu? Então, assim, o barulho, as luzes, os cheiros, isso o cérebro autista sobrecarrega o cérebro autista. Porque é como se a gente escutasse muito mais alto, é como se a gente sentisse o cheiro muito mais forte, que nem há pouco eu estava sentindo um cheiro muito ruim aqui na minha casa, perdão de ver esse cheiro. Como se sentisse o cheiro muito mais forte, as luzes muito mais intensas, o barulho muito mais altos. A socialização é muito difícil, então causa muito cansaço, nos sobrecarrega, mas não significa que o autista não queira ter amigos, não queira socializar. Ele tem dificuldade. E o cérebro dele tem, eu expliquei esses dias, é como se tivesse uma bateria social, sabe? Tu vai lá, socializa, tem que se esforçar 10 vezes mais que uma pessoa que não é autista. E quando chega em casa é como se desse um cansaço, uma sobrecarga muito grande.
A gente se desorganiza muito, muito mais fácil, uma frustração, uma quebra de rotina, isso pode desregular a gente, fazer que a gente tenha crises, fazer que a gente fique desorganizado psicologicamente, e tudo isso vai se acumulando. Por isso, a importância da terapia. Não vai deixar de ser autista, né? Até porque não é doença, mas vai ajudar o autista a ter uma qualidade de vida muito melhor, vai ajudar o autista a não entrar nesse esgotamento psicológico, vai ajudar o autista a. Ele vai ter as características de autismo, vai continuar tendo, sim, mas de uma forma mais sutil, de uma forma mais equilibrada, né? As crises vão ser, né, menos frequentes, vão ser menos fortes, né? Vai ter, como é que eu dizer, vai amenizar muito as suas características, vai equilibrar, vai, né? Então, essa falta de terapia, quando eu era na minha infância, isso é uma coisa que trouxe déficits, prejuízo muito grande no meu psicológico, tá? Fora os bullying que eu sofri, né? Eu estudei na melhor escola da minha cidade, uma escola particular, que era paga, para ver que não tem nada a ver com classe social, com nível social, com qualidade de escola, que era considerada a melhor escola da minha cidade, uma escola particular. Mas eu sofri muitos e muitos bullying, né? Na terceira série, na segunda série, na quarta série, na quinta série, na sexta série. Passava os recreios todos sozinha. Eu não contava. Se eu tivesse contado para meus pais, com certeza eles teriam me ajudado, teriam, né, ido atrás, feito alguma coisa para me ajudar, né? Mas eu não contava, os meus pais não sabiam. Então não é culpa deles, né? Eu não contava para ninguém, né? Os professores não viam. Eram 40 alunos em cada sala, 43 alunos, eu me lembro que era na minha turma, né? Então, eu não contava para professora, não contava para meu pai, não contava para minha mãe, eu não buscava ajuda. Isso é uma coisa que eu ensinei para meu filho. Qualquer bullying, qualquer maltrato que tu sofrer, conta para tua mãe. Eu sou tua amiga, e se tu não contar, vai piorar, e se tu me contar, eu vou poder te ajudar. E ele, né, apertou minha mão e ele me conta quando acontece uma coisa ruim. Graças a Deus, o Gabriel não tá sofrendo bullying, né? Ele tem uma turma muito acolhedora, professores muito queridos, né? Sofreu uma vez só que a gente resolveu no início do ano, com uma criança do 9º ano, ele é do 6º, e ele me contou e a gente resolveu. A criança até pediu desculpa para ele. A escola, né, mesmo sendo municipal, pública, tem câmeras, isso é muito bom, ótimo, que eles puderam identificar a criança. E a diretora chamou a criança, ele foi lá, pediu desculpa para ele e tal, e não aconteceu mais, né? E isso eu trabalho muito com meu filho. Conta, se tu não me contar, se o professor te maltratar, uma criança te maltratar, algo acontecer, se tu não me contar, eu não vou poder te ajudar. E isso, na verdade, ele me conta. Isso, ele, né, essa lição eu aprendi, eu contei a minha experiência para ele para não se repetir com ele. Tá, gente? Então, assim, ó, eu vejo até minha pele, para quem for reparar. Ó, eu tô muito pálida, gente. Eu sou alemoa, né? Eu sou branca, bastante branca, sou alemoa, né? Perfil de alemoa. Mas a minha pele não é tão pálida assim, sabe? E ela está muito pálida, tá? Devido. Porque daí o esgotamento psicológico, ele pode dar muitos problemas físicos, entendeu? Que nem eu tô tendo muitas tonturas, eu tô tendo muita falta de ar, irritação, estresse, depressão, sono, muito sono, se eu pudesse dormir o dia inteiro. Ele dá muitas características psicológicas e físicas, tá bom? Então é isso, tá, gente? Torcer pra psicóloga me chamar logo, porque foi encaminhado lá no posto de saúde. Vamos torcer pra que ela me chame logo, tá? Fiquem com Deus. Curte agora, comente, compartilhe para poder me ajudar, tá? Se comentar um bom dia, já vale como ponto no comentário, tá? Compartilhar ajuda muito e curtir também. Curte agora, tá? É muito importante por a internet divulgar o meu vídeo. E a minha intenção é conscientizar sobre o autismo, é diminuir o preconceito, tá? Não é pena, nada disso, porque eu não sou coitada, os autistas não são coitados, tá? Só que a gente tem que ter consciência e menos preconceito.
conscientização, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.